Era bacana a aventura. Lá em Xeremedevias. Eu já estava contemplando aqui, né, Ravassai? Eu vi o céu se abrindo nesta casa. Eu não sei se você crê ou não crê, mas que Deus está falando nesta casa, Ele está. Eu vi anjo descendo neste lugar, eu vi anjo subindo neste lugar, e Deus dizendo: diga para o meu povo que hoje é noite de uma pessoa crente neste lugar. Leva sube e cheio de vaso de corantúrias. Eita Jesus! Eu vejo azeite descendo do céu aqui nesta casa. E quem acredita vai receber unção aqui esta noite. Tu crê que Deus está aqui? Então levanta as tuas mãos e dá um prato de glória para Deus. Manda a aventura e lava sébia. Jesus, este altar tem fogo, né? Ramassai, remandará, bandará, sé, remedecamando, ele passou, ela machina, sai, cheva, súbia. Eu vejo fogo passando neste corredor. Eita, Jesus, que tem gente hoje que vai sair cheio da glória. Se tem vaso vazio, Deus vai encher. Se tem vaso pela metade, Deus vai encher. E se tem vaso cheio, vai transbordar semente. A mandar a sua elevação. Levantar a sala. Olha para este abençoado que está ao teu lado. E diga para ele dessa forma: a minha vitória depende do tamanho do teu glória. Eita Jesus, que tem vaso aqui. Pastor, tem profeta dentro dessa casa, o Senhor me revela que dentro desta casa Deus vai levantar pessoas. Deus manda dizer: eu vou tirar crente do anonimato neste lugar. Não está entendendo a prova que tu está passando? Não tente entender, porque Deus é mistério. E se tu tentar entender Deus, tu vai ficar doido. Porque a palavra diz assim: que os pensamentos de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos. Abra a palavra no livro de Atos 10. Há um tema para esta campanha que está em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Por esta causa me ponho de joelhos. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Jesus, espera essa noite. Prepara aí o Xerevassai. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do eterno Deus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Tome o seu assento, dando glória, um aleluia para Deus. Sobre o fácil, e mandará sair o negócio de comanduras. Eu orei ao Senhor e disse: Pai, me dê uma palavra para levar aquele povo. Me abra o entendimento da palavra, sabedoria, me dê a revelação dela. E Deus me levava no livro de Atos, dentro deste capítulo, desse
esse versículo que acabamos de ler. Ora, eu quero dizer para vocês sobre um dos discípulos de Jesus, por nome Pedro. Pedro, um dos apóstolos, um destes homens que não tinha diploma, que não falava direito, era um homem não muito estudado. Mas Jesus, ao olhar para este homem, ele viu algo de especial dentro dele. Assim como Jesus nesta noite está olhando para mim, para você, e viu algo de especial na minha, na tua vida. Ainda que a gente não tenha um diploma universitário talvez, mas Jesus olhou para mim, para você, dizendo: ele é especial para mim, ela é especial para mim. Vejo Pedro dentro de um barco. Uma certa vez ele conhecia de pesca, porque ele sobrevivia deste trabalho. Era um homem muito experiente no seu barco, no mar, na pesca. Certa vez ele chega no alto mar, vai jogar a sua rede, e todas as vezes que ele saía do alto mar, as redes vinham cheias. Ele levava o seu peixe para sua casa, alimentava a família, dividia com os irmãos, com os amigos. Ou seja, Pedro sempre que entrava naquele mar, ele saía com a rede cheia. Mas vai chegar um dia que ele entra dentro do seu barco, ele prepara as redes, sobe no seu barco, vai para o alto mar, e ele começa a jogar a rede de um lado para o outro. Vai se passando as horas, vai se passando o tempo, vai entrando a noite, a madrugada, e ele está sendo agora olhando para o mar e dizendo: não tem peixe, a rede está voltando vazia. Quantas das vezes você tem atirado a sua rede e talvez não veio um peixe, e você ficou frustrado porque a rede voltou vazia. Mas eu quero dizer essa noite que Jesus chegou neste lugar para ele colocar algo dentro desta rede, para tu nunca mais esquecer. Remandará subir de fácil. Quem é espiritual está entendendo a revelação da palavra. Eu vejo Pedro voltando frustrado, um homem experiente, não estava aceitando aquilo. Mas Jesus, ao olhar para este homem, vai dizer: Pedro, vamos voltar lá, eu quero que você jogue a rede. Mas Senhor, passamos a noite inteira jogando a rede de um lado para o outro e não tem peixe lá. Mas Jesus disse: joga. E Pedro vai olhar e vai dizer assim: jovem, olha Senhor, segundo a tua palavra eu vou jogar. Quando Pedro joga aquela rede e o Senhor manda ele puxar, a rede começa agora a ficar pesada. Ele não está conseguindo puxar, ele pede ajuda. Ou seja, se a rede estava vazia outrora, agora está muito cheia. Talvez você não entendeu. Não vai ser com a tua experiência, não vai ser com a tua força, mas quando Jesus chega, o peixe vai ter que vir. E Jesus chegou esta noite para dizer: eu vou encher rede de crente aqui, eu vou encher rede de crente aqui. Para de confiar no teu braço, para de confiar na tua força, para de confiar na tua sabedoria. Confia naquele que pode todas as coisas, aquele que esta noite está aqui te visitando. Quer que eu te prove que ele está aqui? A palavra diz assim: tu crê na palavra? Quem crê na palavra, onde dois ou mais tiver reunido no meu nome, eu estou presente. Jesus está na casa. Olha aí Pedro foi um dos discípulos mais ousados. Como assim, pastor? Ora, ele teve algumas experiências com Jesus, a qual outros ainda não teve. Lembra daquela passagem quando Jesus vem pisando sobre as águas? Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Vem Pedro, sai do barco e põe seus pés sobre as águas. Pedro sai, pula nas águas e começa a andar. Mas algo vai acontecer. Quando Pedro olha onde está pisando, ele começa a afundar. Por quê? Porque neste momento Pedro tirou os olhos de Jesus. Está entendendo? Para quem é que você tem que olhar? Não é para o problema.
estendendo as mãos e dizendo assim: diga para o meu povo que eu estou levantando pessoas neste lugar. A palavra levantar é sair de baixo e vir para cima. Tem honra de Deus chegando aí na tua casa. Pedro pulou na confiança, mas estava afundando. Mas os outros discípulos, nenhum foi ousado. Deus está dando ousadia para crente aqui. Deus está dando autoridade para crente aqui neste lugar. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Pedro, tu ainda não está preparado. Mas aonde Jesus ia, Pedro queria ir. Lembra do monte da transfiguração? Dali Pedro, Tiago e João. Quando o Senhor Jesus começa a resplandecer naquele monte, Pedro vai ver outras pessoas com o Senhor. Senhor, quer que eu prepare 3 tendas? Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Olha Deus dando visão espiritual para crente. Na revelação da palavra, Deus está me dizendo: eu vou abrir visão de crente neste lugar. Recamandará, já viu o anjo? Remandará, sodecamandará, sai. Pedro, ele tem limites. Ele é um homem limitável. Jesus está ensinando o discípulo. Jesus está ensinando o discípulo da melhor maneira que se pode ensinar. Ora, quando chega próximo de prenderem a Jesus, Pedro vai dizer que nunca vai negar ele. Mas Jesus, olhando para dentro, sondando o coração e a mente, vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Derramando na raça benevásio. O Senhor está ensinando Pedro: calma, Pedro, ainda tem etapas para tu estar preparado. Olha a revelação da palavra. Pois bem, quando Jesus é preso, eu vejo agora Pedro se escondendo, Pedro correndo. Porque como ser humano, o medo toma conta dele. O medo fala mais alto. Vão olhar para Pedro e vai dizer: você andava com ele. Não, eu não andava com ele. Você andava, tu conhece ele. Olha só o que repararam em Pedro, dizendo: o teu jeito de falar é igual dele, o teu jeito de andar é igual dele. Quem segue Jesus, anda com Jesus, vai ter o jeito dele. Pedro vai dizer: eu não conheço. Eu vejo Pedro negando o Senhor, porque Jesus tinha dito, e Jesus estava ensinando: Pedro, tu ainda não está preparado. Está entendendo o que Deus está dizendo? Agora eu quero mostrar um Pedro diferente. E Jesus está dizendo: eu vou fazer pessoas aqui diferentes. O jeito de andar vai ser como Jesus. O jeito de falar vai ser como Jesus. Vai exalar o perfeito perfume de Cristo. Pois eu quero entrar no livro de Atos. Você conheceu as fraquezas do ser humano. Nós somos fracos. O próprio Paulo um dia disse: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Aquilo que quero eu não faço, mas aquilo que não quero eu acabo fazendo. E Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Remanda camacheres. Mas Atos de capítulo número 2, Pedro vai se reunir com alguns crentes pentecostais. E eu vi que este lugar é do Pentecoste. Aleluia! E ali no livro de Atos capítulo 2 vai dizer que todos estavam reunidos em uma mesma concordância.
céus, buscar o Espírito Santo, buscar a unção, porque a palavra diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. É palavra. Remarraçube de fácil. Eita, Jesus tem mistério neste lugar. Aleluia. Enquanto estavam reunidos, buscando a presença do Senhor, a palavra vai dizer que veio um som dentro da casa, como um vento a narracer. Será que estamos na mesma concordância essa noite, para receber algo lá de cima? Porque nós lemos no versículo que todos que estavam ouvindo a palavra, o Espírito Santo veio sobre todos. A palavra disse todos, não está escrito alguns, foi todos. Quando este som entra dentro da casa, via-se como línguas repartidas de fogo, ou seja, estavam já falando em mistério, né, Ramassai? O fogo do Senhor tomou conta, o Pentecoste aconteceu e Pedro é transformado. Veio sobre ele uma capacitação divina. Quando o Espírito Santo pega vem um kit completo. Sabe por quê? A sabedoria humana sai e vem a sabedoria divina. Como assim, pastor? Lembra que Paulo disse: eu não prego com sabedoria humana, mas com a demonstração do poder do Espírito Santo. Deus vai levantar pregador dentro dessa casa. Estão olhando, ninguém dá nada, julgam você, mas foi um vaso precioso para Deus. Julgaram Paulo, mas Deus falou: vai lá, que para mim ele é um vaso escolhido. Deixe falar. Teu negócio é com Deus, não é com o ser humano, não. Mandará sarai derramando todo comando sai. Pedro agora está diferente. O homem agora está com uma ousadia a mais, uma autoridade a mais. E cadê o medo desse homem? O medo foi embora. Ele resolve pregar a palavra em muitos lugares. Nenhuma pregação, 5.000 almas se rende ao Senhor. Glória a Deus. Eu estou falando apenas deste discípulo. Imagine os outros, o quanto foi usado pelo Senhor. Cada um tinha o seu ministério, cada um tinha o seu chamado, cada um tinha o seu dom. Agora Pedro está tão diferente que levam as pessoas enfermas, pelo menos para passar na sombra de Pedro, para que pudessem ser curadas. Você crê que a unção está na roupa? Ora, os aventais, os lenços de Paulo tinham unção. Agora a sombra de Pedro, a unção está até nos ossos. Como assim, pastor? Eu te provo. Lembra do profeta Eliseu? Quando Eliseu morreu, ali na cova onde estava o corpo dele, havia uma batalha ali próxima, e um soldado ferido cai morto dentro da cova. E quando toca nos restos mortais de Eliseu, ele ressuscita. A unção está na sombra, está na roupa, está nas vestes. Está entendendo? Você está entendendo que você é para Deus? Tu és precioso. Tu não é dessa terra, não. Tu é lá de cima da Nova Jerusalém, que está preparado para aqueles que temem ao nome do Senhor. E lá em cima não vai ter choro, nem pranto, nem dor. Vai chegar lá e vai falar assim: é o Shaddai, Adonai, Elohim. Deus seja louvado, eu vim para te adorar.
Senhor. Até os anciões tiram as suas coroas e depositam no pé do Senhor. Deus está à procura de adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Rebandará, subir a canara, sair. Pedro agora é um homem diferenciado. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Sabe por quê? Ele anda conforme o Espírito manda. Ele faz conforme o Espírito manda. É só ser obediente. Vai, você tem que ir. Recua, você tem que recuar. Deus está me dizendo aqui agora que Ele vai abrir ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Já ouviu falar em ouvidos espirituais? Você tem o seu ouvido, você ouve a voz do homem. Mas o espiritual, quando Deus abre, você vai ouvir o Espírito Santo. Pedro está em suas missões. Vai para uma cidade por nome Lida. Ele chega lá em Lídia e ele olha para um homem por nome Enéas. E a Bíblia vai dizer que Enéas, ele está há 8 anos paralítico. Ou seja, ele não consegue andar. Ele está na dependência de alguém. Talvez ele olha para frente, mas não enxerga o futuro. Talvez ele olha para frente e não enxerga o milagre. Talvez ele olha para frente e não enxerga uma possibilidade. Ou seja, ele está com a sua esperança baixa. Talvez a fé dele ficou pequena. Mas Pedro chegou naquela cidade com a unção do Espírito Santo. E ele estava olhando para Enéas. E ele chega próximo de Enéas e vai dizer assim: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde. Dessa vez ele não disse levanta-te em nome de Jesus. Ele falou: o Senhor Jesus te dá saúde. Ou seja, de graça dai, de graça recebei. Pedro estava levando um presente de Deus para aquele homem. Jesus te dá saúde. Pedro entrega o presente na mão de Enéas. Enéas se levanta e começa a andar. Parecia que tinha um ponto final na história deste homem. Jesus tirou um ponto final, colocou uma vírgula e começou a escrever uma nova história. O meu Deus está mandando dizer: eu vou tirar o ponto final desse sofrimento, eu vou colocar uma vírgula e escrever uma vida de vitória. Amara fácil de camandaraceiros. Colocar um ponto final. Tu vai ficar assim, desse jeito, acabou. Mas aonde chega o escolhido, um vaso de Deus, algo tem que mudar. Eu vejo uma palavra de nome mudança na tua vida, viu? Te prepara para um grande testemunho de Deus. Imagina Enéas agora correndo, dando glória a Deus, dando aleluias. E sabe o que o texto vai dizer? Que todos daquela cidade se converteram ao Senhor Jesus. O milagre dos milagres converteu o coração duro. Teve que se prostrar e saber que o Senhor é Deus. Deus está mandando dizer essa noite: eu estou visitando o coração duro lá na tua casa. Eu vou quebrantar coração. Eu vou trazer para minha casa
Camandara séria, Mantara mantuca, mandurecé. Alamantantarabanturia, Araxéria, Arabanturi Candarábias. Eita Jesus, o negócio está ficando bom. Perto dessa cidade havia uma cidade por nome Jope, e estava nesta cidade uma discípula do Senhor por nome Tabita. Ou seja, o texto diz que traduzido é Dorcas. Esta moça vai pegar uma enfermidade, ou seja, vai começar a se agravar. Mas esta mulher também, ela tinha um trabalho, ela mexia com tecidos, ela fazia algumas roupas, alguns lenços e entregava na mão das viúvas. Mas quando Dorcas, ela adoece, a enfermidade se agrava. Mas o texto diz que ela era uma mulher de oração, uma mulher que buscava ao Senhor. Mas ela vai chegar a falecer, e as viúvas vão pegar o corpo dela, vão tirar as vestes, vão dar um banho e vão levar para um pavimento superior da casa e vão deixar o corpo ali. Mas a notícia chega em Jope que quem está na cidade ao lado é Pedro. Pedro está na cidade ao lado. Disseram assim: mande mensageiros e traga ele para cá. Tu não está entendendo. Olha o que Deus fez com este homem, que era um pescador. E Jesus falou: larga os peixes, que agora tu serás pescador de almas. Que mandará bancho e de fácil. Vamos chamar Pedro. Pedro, você precisa ir para Jope. Uma discípula do Senhor pegou uma enfermidade e veio a falecer. Pedro está a caminho. Ele chega na cidade. Imagina uma mulher que estava na presença de Deus, orando, buscando, e de repente vê uma fatalidade e termina com a história de vida dela. Deus está lá em cima nos céus, olhando para este fato, para este acontecimento. Eu não sei qual é o vale, qual é o deserto que tu está, mas o meu Deus manda dizer: Ele está olhando lá de cima. Não te preocupe, Ele está no controle. Entrega a direção na mão do Senhor, e Ele vai te levar a lugares que tu nunca imaginou ir. Olha que interessante. Pedro chega, sobe para o pavimento superior e fica olhando para aquele corpo. E as viúvas vão se reunir e vão dizer assim: Pedro, ela fazia lenços para nós, era uma mulher de Deus, nos ajudava, ela era tão boa. E começam a se lamentar e a chorar. Começaram a chorar diante de uma situação que aos olhos humanos é impossível de acontecer um milagre, mas para os olhos de Deus há possibilidades. Deus manda te dizer, moça, há possibilidade diante de Deus. Há uma providência de Deus chegando na tua vida. Abra a tua mão em forma de receber. Deus te presenteia. Amarra e fecha. Diz o Senhor: ninguém vai tomar, porque aquilo que eu escrevo ninguém apaga, aquilo que eu carimbo nem pode voltar atrás, porque a palavra que sai da minha boca não retorna para mim vazia, mas antes vai cumprir aquilo a qual eu designei. Pedro está olhando para o corpo. As viúvas estão em volta chorando. Olha a atitude de Pedro: saiam todos daqui. Ou seja, eu não quero choro aqui. Saiam. As viúvas dessas escadas. Só fica Pedro. Qual o tema da campanha? Por esta causa me põe de joelhos. Pedro está olhando para o corpo
Ele vai fazer assim: por esta causa eu me coloco de joelhos. Tu está entendendo, crente? O olhar de Pedro não era por problema, não. O olhar de Pedro era a solução. É joelho no chão e contato com o céu. Tem muito crente que às vezes não consegue uma vitória porque esquece de colocar o joelho no chão. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Pedro está de joelho, está orando. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5. Ele olha para o defunto. Tabita, levanta-te. Olha a palavra, levanta-te novamente. Sai de baixo e vem para cima. Deus está tirando pessoas de baixo e colocando em cima. Ela abre os olhos, acorda e se levanta. Tu não entendeu? A história dela não acabou. A tua história não acabou. Quem foi que falou que acabou? É mentira de Satanás. A tua caminhada é longa. E as viúvas estão lá embaixo chorando, mas não está sabendo o que está acontecendo. Elas só ficaram chorando e esqueceram de dobrar o joelho. A causa tinha que colocar o joelho no chão, que aos olhos humanos é impossível. Elas viram a impossibilidade e Pedro enxergou a possibilidade. Todo homem e mulher espiritual entende o que Deus está dizendo essa noite. Está entendendo o que Deus está dizendo? Tabita, vem aqui, pegue na minha mão. Olha que interessante. Ele viu ela morta, está vendo ressuscitando. Deus está dizendo assim que tem sonhos que foram enterrados, colocaram projetos dentro de uma gaveta, trancaram a chave e jogaram fora. Tem pessoas aqui que sonharam, mas Deus está mandando dizer: eu sou Deus que ressuscito. Deus está ressuscitando sonhos nesta noite. Deus está tirando da gaveta o projeto esquecido. Está entendendo o que Deus está dizendo? Ei, a doença tinha entrado dentro da casa, a morte tinha entrado dentro da casa, mas quando chega um servo de Deus lá dentro, a vida entrou. O que era tristeza virou alegria, porque na presença do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria. É palavra. Eita, Jesus maravilhoso. Quem está entendendo está recebendo pela palavra. Todos que ouviram a palavra foram cheios do Espírito Santo. Calma, andar a sério, já estou finalizando. Vai bem dia, sai.